Olha, ser torcedor do Palmeiras nos últimos anos virou uma mistura de orgulho, tensão e expectativa constante. Porque quando o time entra em campo, a gente já não pensa mais pequeno. O palmeirense aprendeu a pensar grande. Aprendeu a olhar para qualquer competição e acreditar que dá para chegar até o fim. E quando vem uma vitória em meio a um calendário pesado, ela tem um valor gigantesco. A verdade é que o Palmeiras vem vivendo uma maratona absurda de jogos. É partida atrás de partida, viagem, treino curto, recuperação física apertada. Quem olha só o resultado final, muitas vezes não imagina o nível de desgaste que existe por trás de cada vitória. E foi exatamente isso que ficou evidente nas palavras da comissão técnica depois do último jogo. O recado foi claro. O elenco está cansado. Sim. O calendário é puxado. Sim. Mas o grupo está preparado para enfrentar esse tipo de situação. E isso não é discurso vazio. Quem acompanha o Palmeiras sabe que esse elenco foi construído para competir em alto nível o tempo inteiro. O time entra em campo praticamente a cada 3 dias. É Brasileirão. É Copa. É Clássico. É viagem longa. É pressão da torcida adversária. Mesmo assim, o Palmeiras continua encontrando maneiras de vencer. E isso fala muito sobre a mentalidade que foi criada dentro do clube. Nos bastidores, o trabalho da comissão técnica é gigantesco. Não é só treinar taticamente. É administrar desgaste, controlar minutos, entender o limite físico de cada jogador. Porque quando o calendário aperta, o risco de lesão aumenta. E perder peças importantes no meio da temporada pode custar muito caro. Por isso a preocupação com o desgaste virou pauta central dentro do Palmeiras. Mas ao mesmo tempo existe uma confiança enorme no elenco. Confiança construída com trabalho, planejamento e muito profissionalismo. O torcedor palmeirense percebe isso. Percebe quando o time entra em campo organizado, mesmo depois de uma sequência pesada. Percebe quando a equipe mantém intensidade, mesmo com pouco tempo de recuperação. Isso não acontece por acaso. Existe um processo por trás. Existe preparação física de alto nível. Existe gestão inteligente de elenco. E existe também uma mentalidade competitiva muito forte dentro do grupo. Porque quando o jogador veste a camisa do Palmeiras hoje, ele sabe exatamente qual é a expectativa. Sabe que precisa competir. Sabe que precisa entregar intensidade. Sabe que cada jogo pode ser decisivo. E mesmo com desgaste acumulado, o time continua respondendo dentro de campo. A vitória recente mostrou exatamente isso. Foi um jogo difícil. Daqueles que exigem concentração total. Daqueles em que o corpo às vezes pede descanso, mas a cabeça precisa continuar focada. E o Palmeiras conseguiu encontrar forças para vencer. Isso diz muito sobre esse elenco. Diz muito sobre a cultura que foi construída dentro do clube nos últimos anos. Uma cultura de competitividade. Uma cultura de superação. Uma cultura de nunca aceitar facilidade. O torcedor sente orgulho de ver isso. Porque o Palmeiras já passou por muitas fases diferentes na história. Já viveu momentos de sofrimento. Já viu temporadas em que faltava organização, faltava planejamento. Hoje o cenário é outro. Hoje o Palmeiras é referência. Referência de gestão. Referência de competitividade. E quando o time vence mesmo em meio ao desgaste, isso reforça ainda mais essa imagem. A comissão técnica deixou claro que o grupo está preparado para enfrentar esse tipo de desafio. Preparado fisicamente. Preparado mentalmente. Preparado emocionalmente. Porque futebol de alto nível não exige só talento. Exige resistência. Exige foco. Exige capacidade de superar limites. E o Palmeiras vem mostrando exatamente isso. Cada vitória conquistada nessa sequência pesada tem um peso enorme. Porque são pontos importantes. São jogos complicados. São adversários motivados para enfrentar o Verdão. Todo mundo quer ganhar do Palmeiras. Isso também aumenta o nível de dificuldade. Mas o time entra em campo sabendo disso. Sabendo que precisa jogar no limite. Sabendo que cada partida exige concentração máxima. E mesmo com cansaço acumulado, o elenco continua lutando. Continua brigando. Continua mostrando que está pronto para competir em todas as frentes. O torcedor observa tudo isso com atenção. Porque quem ama o Palmeiras acompanha cada detalhe. Acompanha cada treino. Cada entrevista. Cada análise depois dos jogos. E quando a comissão técnica fala sobre desgaste, o torcedor entende.
Entende por que vê o esforço dentro de campo. Vê jogador correndo até o último minuto. Vê atleta disputando cada bola como se fosse a última. Isso cria identificação com a torcida. Porque o palmeirense valoriza a entrega. Valoriza a atitude. Valoriza espírito de luta. E esse time tem mostrado exatamente isso. Mesmo quando o calendário aperta. Mesmo quando o corpo pede descanso. Mesmo quando a sequência parece impossível. O Palmeiras continua encontrando forças. Continua competindo. Continua buscando vitória. E quando a bola entra e o apito final confirma o resultado, o sentimento é de orgulho. Orgulho de ver um time que não se entrega. Orgulho de ver um elenco comprometido. Orgulho de ver um clube que hoje se posiciona entre os mais fortes do país. Mas ninguém dentro do Palmeiras se ilude. A temporada ainda é longa. Ainda existem muitos jogos pela frente. Muito desgaste ainda vai aparecer. Por isso o trabalho de recuperação física se torna tão importante. Cada sessão de fisioterapia, cada treino regenerativo, cada decisão de poupar um jogador em determinado momento. Tudo isso faz parte de uma estratégia maior. Uma estratégia para manter o time competitivo até o final da temporada. E se tem algo que o torcedor palmeirense aprendeu nos últimos anos, é confiar nesse processo. Porque quando o Palmeiras trabalha com planejamento, os resultados aparecem. Pode demorar um pouco às vezes. Pode exigir paciência. Mas o caminho costuma levar a conquistas importantes. E é exatamente isso que move o torcedor. A esperança de ver o time continuar brigando por títulos. A confiança de que o elenco tem qualidade para isso. E a certeza de que, mesmo com desgaste, esse grupo não vai parar de lutar. Porque quando o Palmeiras entra em campo, o objetivo é sempre o mesmo: competir, vencer e honrar a camisa verde que pesa tanto na história do futebol brasileiro. Agora vamos para a próxima notícia. O torcedor do Palmeiras acordou hoje com aquela sensação estranha que mistura ansiedade, curiosidade e esperança. Nos grupos de WhatsApp, nas páginas de futebol e nas conversas de bar, o nome começou a circular com cada vez mais força. Não era qualquer nome. Era um daqueles nomes que fazem o coração do palmeirense bater mais rápido. O rumor que começou a ganhar força aponta que Richarlison pode estar no radar do Verdão. Sim, o mesmo Richarlison que brilhou na Europa, que defendeu a seleção brasileira em grandes competições e que ficou conhecido mundialmente pela sua garra dentro de campo. A simples possibilidade de vê-lo vestindo a camisa verde já foi suficiente para incendiar a imaginação da torcida. Tudo começou de forma discreta, como quase todo grande rumor no futebol. Um comentário aqui, uma especulação ali, uma movimentação de bastidores que chamou a atenção de alguns jornalistas e torcedores mais atentos. Bastou isso para que a notícia começasse a correr como fogo. Quando o nome de Richarlison apareceu ligado ao Palmeiras, muita gente inicialmente tratou como apenas mais uma especulação de mercado. Afinal, o futebol vive cheio de histórias que começam fortes e desaparecem rapidamente. Mas, desta vez, a conversa não morreu tão rápido assim. Pelo contrário, a cada hora surgiam novos comentários nas redes sociais, novas interpretações sobre possíveis movimentos do clube e até análise sobre como o atacante poderia encaixar no elenco. O que deixa o rumor ainda mais interessante é o momento do Palmeiras. O clube vive uma fase extremamente sólida, com estrutura forte, elenco competitivo e uma gestão que já mostrou ser capaz de realizar contratações estratégicas quando necessário. O torcedor palmeirense sabe que o clube não costuma fazer loucuras no mercado. Quando o Palmeiras entra em uma negociação, geralmente existe planejamento por trás. E é justamente isso que faz muitos acreditarem que a possibilidade de Richarlison no Verdão não seja algo totalmente impossível. Nos últimos anos, o Palmeiras mostrou que sabe aproveitar oportunidades de mercado. Jogadores que pareciam fora de alcance acabaram chegando ao clube quando o cenário se tornou favorável. A diretoria alviverde tem sido paciente, estratégica e bastante calculista em suas movimentações. Por isso, quando um rumor como esse surge, ele não é ignorado tão facilmente pela torcida. Richarlison é um jogador que carrega características muito valorizadas no futebol moderno. Ele é intenso, competitivo, luta por cada bola e tem uma personalidade forte dentro de campo. Além disso, sua versatilidade ofensiva sempre foi um dos pontos mais elogiados da sua carreira. Ele pode atuar como centroavante, mas também consegue jogar pelos lados do ataque,
pressionar a saída adversária e criar espaços para os companheiros. Esse tipo de jogador costuma encaixar muito bem em equipes que valorizam intensidade e disciplina tática. E quem acompanha o Palmeiras sabe que essas são exatamente algumas das marcas registradas do time. A possibilidade de ver Richarlison participando de um ataque já recheado de talento faz a imaginação do torcedor viajar longe. Alguns já começam a imaginar como seria a parceria com outros jogadores do elenco. Outros pensam na experiência internacional que ele poderia trazer para o grupo. Há também quem lembre da mentalidade competitiva que o atacante sempre demonstrou em sua carreira. Richarlison nunca foi um jogador acomodado. Sempre mostrou personalidade forte, garra e vontade de vencer. Esse tipo de espírito costuma cair muito bem em clubes que têm ambição de disputar títulos constantemente. No Palmeiras, a exigência é enorme. O torcedor quer sempre ver o time brigando na parte de cima das competições. E um jogador com experiência em grandes ligas poderia acrescentar muito ao grupo. Mas, por enquanto, tudo ainda gira no campo da especulação. Nenhuma confirmação oficial surgiu. Nenhum anúncio foi feito. Tudo o que existe até agora são comentários, análises e interpretações de movimentações que aconteceriam nos bastidores do futebol. Mesmo assim, isso não impede que a torcida se empolgue. O futebol sempre foi alimentado por sonhos. E quando um sonho envolve um jogador conhecido mundialmente, a empolgação cresce ainda mais. Alguns torcedores já começaram a relembrar momentos marcantes de Richarlison na carreira. Gols importantes, atuações decisivas e aquela postura aguerrida que sempre chamou atenção. Imaginar esse estilo dentro do Allianz Parque faz muitos palmeirenses ficarem animados. A atmosfera do estádio, combinada com um jogador de personalidade forte, poderia criar momentos memoráveis. O Allianz Parque já presenciou grandes noites. Jogadores que chegaram desacreditados se tornaram ídolos. Atletas que escreveram capítulos importantes da história recente do clube. Quem sabe Richarlison não poderia ser mais um desses nomes? Essa pergunta começa a circular entre torcedores nas redes sociais. Alguns discutem a viabilidade da negociação. Outros debatem como seria a adaptação do jogador ao futebol brasileiro, novamente. Há também aqueles que analisam o impacto que uma contratação desse porte poderia ter no elenco. Richarlison sempre demonstrou orgulho de representar o Brasil. Sua trajetória na seleção nacional reforçou sua imagem de jogador combativo e apaixonado pelo jogo. Trazer um atleta com essa mentalidade para o Palmeiras certamente seria algo significativo, principalmente em competições importantes. A experiência internacional também pesa bastante. Jogar na Europa exige alto nível de competitividade. Os desafios são enormes. E os jogadores que passam por esse ambiente costumam adquirir uma bagagem valiosa. Caso um dia essa negociação realmente aconteça, o Palmeiras poderia se beneficiar dessa experiência. Mas novamente vale lembrar: neste momento tudo ainda é apenas rumor. Nada foi confirmado. Nada foi oficializado. Ainda assim, o simples fato de a especulação existir já foi suficiente para movimentar o noticiário esportivo. E principalmente para agitar o coração da torcida. Porque o torcedor vive disso. De esperança. De expectativa. De imaginar grandes momentos antes mesmo de eles acontecerem. Se Richarlison realmente vestir a camisa do Palmeiras um dia, certamente será recebido com enorme entusiasmo. A torcida alviverde sabe valorizar jogadores que demonstram entrega e paixão dentro de campo. E essas são características que Richarlison sempre demonstrou ao longo da carreira. Por enquanto resta acompanhar os próximos capítulos dessa história. O mercado da bola é cheio de reviravoltas. Rumores podem desaparecer rapidamente, mas também podem se transformar em realidade quando menos se espera. Enquanto isso, o torcedor segue sonhando, imaginando, debatendo e torcendo para que, quem sabe, esse rumor possa um dia se tornar verdade. O Palmeiras já mostrou diversas vezes que gosta de surpreender. E quando surpreende, costuma fazer barulho. Se essa história realmente avançar, pode ser uma das movimentações mais comentadas do futebol brasileiro. Mas até lá, seguimos atentos a cada nova informação que surgir. Porque no futebol, tudo pode acontecer. E às vezes os maiores sonhos começam exatamente assim. Como um simples rumor que ninguém levava tão a sério no início. Se você também é apaixonado por futebol, gosta de acompanhar rumores, bastidores e todas as novidades que movimentam o mundo da bola,
Já aproveita para fortalecer o canal. Se inscreva, deixe seu like e continue acompanhando porque sempre tem muita história, muita emoção e muita notícia chegando para quem vive o futebol com o coração.